Imagine que é 2024. Você é linda, tem 63 anos e é professora da rede pública em Springfield, Illinois. Há 34 anos você corrige provas, administra salas de aula e participa de reuniões de professores. Seu salário é de seus 108 mil horários por ano. Seus joelhos doem. Sua paciência com a burocracia administrativa se esgotou por volta de 2016. Mas você permaneceu. Permaneceu por causa da promessa. A promessa era simples. Estava escrita no seu contrato de trabalho no dia em que você começou, em 1990. Trabalhar para o Estado por 30 anos, contribuir com uma parte de cada salário e, quando se aposentar, receber 75% do seu último salário, ajustado pela inflação, pelo resto da vida. O Estado de Illinois fez essa promessa. E por 34 anos você cumpriu a sua parte. Agora é a vez deles cumprirem a deles. Mas eis o que Linda não sabe. O fundo de pensão que deveria pagar a ela não tem dinheiro suficiente, nem de perto. O estado de Illinois deve aos seus sistemas de pensão mais de 140 bilhões de dólares do que possui. Essa diferença não está diminuindo, está aumentando a cada ano e não há nenhum plano para resolvê-la. Porque não existe nenhum plano que possa resolvê-la. Não mais. Linda não está preocupada. Ela lê os extratos. Eles dizem que o dinheiro está lá, o sindicato dela diz que os benefícios são protegidos pela Constituição Estadual. O departamento de RH diz para ela preencher a papelada da aposentadoria. Todos estão agindo como se tudo estivesse bem. Esse é o primeiro sinal de que não está. Esta não é a história de um professor em um estado. Esta é a história de uma promessa de 50 trilhões de dólares feita em todos os Estados Unidos. Uma promessa que não pode ser cumprida. E um sistema projetado de forma a garantir seu fracasso. Isso não é teoria. É história documentada. É ciência atuarial. E já está acontecendo. Uma vez que você percebe o padrão, não consegue mais ignorá-lo. Eis o que a maioria das pessoas pensa que está acontecendo com as pensões. Elas acham que é um debate político. Os republicanos querem cortar os benefícios. Os democratas querem protegê-los. A mídia cobre o assunto como qualquer outra disputa partidária. Há protestos, negociações e sessões legislativas que não levam a lugar nenhum. Às vezes, uma cidade declara falência e os aposentados sofrem cortes. A notícia dura uma semana e depois desaparece. A maioria das pessoas presume que o problema se limita a alguns lugares mal administrados. Detroit, Porto Rico, talvez Illinois. Elas acham que o governo federal vai intervir se a situação piorar muito. Elas pensam que a previdência social é um assunto à parte. Não pensam nos bombeiros de suas cidades, nos professores de suas escolas ou nos policiais de suas ruas, todos os quais têm direito a benefícios do mesmo sistema. A narrativa pública é que as pensões são um problema administrável, resolvido por pessoas sensatas que fazem escolhas difíceis. Essa narrativa está errada. O que realmente está acontecendo é muito mais simples e muito pior. Os sistemas de previdência nos Estados Unidos fizeram promessas que excedem seus ativos em cerca de 5 dólares aos 8 trilhões de dólares, dependendo de como se calcula. Essas não são projeções abstratas, são obrigações legais. Dinheiro devido a pessoas reais que já trabalharam por anos, já contribuíram para o sistema e já contam com cheques que chegarão todos os meses pelos próximos 20, 30 ou 40 anos. A diferença não está diminuindo. A cada ano ela aumenta porque a matemática não fecha. A matemática nunca fechou. E neste ponto, não há como fazer a matemática fechar sem quebrar promessas ou estourar orçamentos. Geralmente ambos. Isso não é uma falha política. É uma inevitabilidade atuarial disfarçada de política. Para entender como chegamos a este ponto, você precisa entender o que é, de fato, uma pensão. Uma pensão é um plano de aposentadoria com benefício definido. Ao se aposentar, você recebe um valor fixo mensal pelo resto da vida, calculado com base nos seus anos de serviço e no seu último salário. Não depende do desempenho do mercado de ações. O benefício é garantido. Essa é a promessa. Por outro lado dessa promessa, existe um fundo. O fundo de pensão arrecada contribuições de empregados e empregadores durante os anos de trabalho, investe esse dinheiro e o paga durante os anos de aposentadoria. Se tudo correr conforme o planejado, as contribuições somadas aos rendimentos dos investimentos equivalem aos pagamentos futuros. Essa é a teoria. O problema é que, tudo conforme o planejado, exige que 3 premissas sejam verdadeiras. Primeiro, o fundo deve receber as contribuições prometidas. Segundo, os investimentos devem render o valor projetado. Terceiro, os aposentados não devem viver mais do que o esperado. Todas as 3 premissas têm falhado simultaneamente há décadas. Comecemos pelas contribuições. Todos os anos, os atuários calculam quanto dinheiro deve ser investido no fundo para mantê-lo em dia. Em teoria, estados e municípios deveriam pagar o valor integral. Na prática, não pagam.
Illinois, Nova Jersey, Kentucky, Connecticut e muitos outros estados têm deixado de contribuir para suas pensões por 20, 30, até mesmo 40 anos consecutivos. Por quê? Porque as pensões não votam, as escolas votam, as estradas votam. Todo ano há uma crise orçamentária. E todo ano, o pagamento das pensões é o item mais fácil de cortar. A conta só vence daqui a décadas. Então, os políticos pagam pelas prioridades de hoje com as obrigações de amanhã. Essa é a primeira falha. Agora, considere as premissas de investimento. Os fundos de pensão normalmente partem do pressuposto de que obterão um retorno anual de 7% ao longo do longo prazo. Essa premissa foi estabelecida décadas atrás, quando as taxas de juros eram mais altas e os retornos do mercado de ações eram mais robustos. Para atingir os 7% hoje, os fundos de pensão investiram em ativos mais arriscados, private equity, fundos de hedge, infraestrutura. Esses investimentos são menos líquidos, mais difíceis de avaliar e carregam riscos ocultos. E mesmo com esse risco adicional, muitos fundos ainda não atingem suas metas. Quando um fundo assume 7% e obtém 5%, essa diferença de 2% se acumula a cada ano durante décadas. Essa é a segunda falha. Depois, há a questão da longevidade. Quando muitos planos de pensão foram concebidos nas décadas de 1950 e 60, a expectativa de vida após a aposentadoria era de 12 a 15 anos. Hoje, é superior a 20. O fundo está recebendo menos dinheiro do que o prometido. O dinheiro que possui está crescendo mais lentamente do que o esperado, e o dinheiro que deve está sendo pago mais lentamente do que o previsto. Isso não é má gestão. É estrutural. O próprio projeto garantiu o fracasso. Para entender o mecanismo oculto, é preciso acompanhar a estrutura de incentivos. Os políticos operam em ciclos de curto prazo. Um governador que subfinancia um fundo de pensão hoje não enfrentará consequências por décadas. Portanto, o incentivo é claro: subfinanciar agora, prometer corrigir o problema depois e deixar que o próximo governador lide com isso. Os líderes sindicais têm todos os incentivos para exigir mais benefícios e nenhum incentivo para reduzir as obrigações futuras. E como a negociação coletiva frequentemente envolve políticos que também querem os votos dos sindicatos, a negociação produz promessas generosas que nenhum dos lados precisa pagar imediatamente. Os atuários calculam o passivo, mas são contratados pelos próprios fundos. E uma estimativa conservadora que mostre um déficit enorme cria problemas políticos. Assim, as premissas se alteram ano após ano. A contabilidade pública de pensões obscurece ainda mais a realidade, permitindo que os fundos relatem seu status de financiamento usando suas próprias taxas de retorno otimistas, em vez de taxas de mercado. Os mesmos passivos pareceriam muito piores em um balanço patrimonial corporativo. E os contribuintes, os que, em última análise, arcam com as consequências, não têm voz ativa. Eles não veem o passivo até que ele chegue como um aumento no imposto predial, um corte de serviços ou uma falência municipal. Todos no sistema têm uma razão racional para adiar o problema. Então, todos adiam. A única restrição que não pode ser adiada é o tempo. E o tempo, eventualmente, se esgota. A história oferece exemplos claros. Os dois fundos de pensão de Detroit estavam com um déficit de aproximadamente 3,5 bilhões de em 2013. Quando a falência finalmente chegou, os aposentados sofreram um corte de 4,5% em seus benefícios mensais, além da eliminação dos reajustes por custo de vida. Ao longo de uma aposentadoria de 20 anos, isso se acumula, resultando em uma redução de 30% a 40% no poder de compra real. Em Pritchard, Alabama, a cidade simplesmente parou de enviar os cheques de pensão em 2009. Sem pedido de falência, sem negociação, apenas a cessação. Aposentados que atuaram como policiais e bombeiros não receberam nada. Alguns morreram antes de qualquer resolução. O sistema de pensões de Porto Rico era essencialmente de repartição, sem praticamente nenhum fundo acumulado. Quando a economia da ilha entrou em colapso, não havia trabalhadores suficientes para financiar os cheques. Os aposentados se tornaram credores sem garantia e ainda estão esperando. Do outro lado do Atlântico, as pensões do setor público grego foram reduzidas em até 40% quando a crise da dívida europeia atingiu o continente em 2010. Os suicídios entre idosos gregos dispararam durante o período de ajuste. O contrato social foi rompido. Esses não são casos isolados. É o que acontece quando a matemática se impõe. E a matemática sempre se impõe. Agora, vamos examinar quem se beneficiou com esse modelo. Os políticos se beneficiaram porque puderam prometer benefícios generosos sem aumentar impostos durante seus mandatos. Os sindicatos do setor público se beneficiaram porque negociaram contratos que pareciam vitórias.
benefícios maiores, idades de aposentadoria mais baixas, reajustes de custo de vida. Wall Street se beneficiou porque os fundos de pensão se tornaram clientes gigantescos. Gestores de ativos, fundos de hedge e empresas de private equity arrecadaram bilhões em taxas, independentemente de as metas de retorno serem atingidas. Os aposentados precoces se beneficiaram, porque receberam os benefícios integrais antes que o sistema se esgotasse. Os vencedores foram aqueles que fizeram as promessas, aqueles que as negociaram, aqueles que administraram o dinheiro e aqueles que se aposentaram cedo o suficiente para receber os benefícios antes que a festa acabasse. Todos os outros estão na fila atrás deles. Agora, vamos examinar quem paga o preço. Os futuros aposentados, como Linda, fizeram exatamente o que lhes foi dito. Trabalharam durante anos, pagaram sua parte e confiaram no sistema. Alguns receberão benefícios reduzidos. Alguns perderão os reajustes de custo de vida. Alguns podem ver seus fundos de pensão falirem completamente. Os contribuintes atuais enfrentam impostos mais altos e serviços reduzidos, à medida que as obrigações previdenciárias consomem parcelas maiores dos orçamentos estaduais. Em Illinois, os pagamentos de pensões consomem atualmente cerca de 27% do fundo geral do estado. Dinheiro que não é gasto em escolas, estradas ou saúde. Impostos mais altos expulsam moradores, reduzindo a base tributária, o que força o aumento dos impostos novamente. Os investidores em títulos municipais enfrentam riscos subavaliados à medida que rebaixamentos e reestruturações se espalham. E os próprios servidores públicos descobrem que sistemas previdenciários falidos dificultam o recrutamento, enfraquecendo os próprios serviços que essas pensões deveriam recompensar. Quem paga o preço são aqueles que nunca estiveram presentes quando as promessas foram feitas. A estrutura dos planos de pensão de benefício definido contém uma armadilha de atraso. Os benefícios são prometidos hoje. Os custos chegam amanhã. Não existe um mecanismo de feedback imediato para corrigir promessas excessivas. Uma empresa que promete benefícios de pensão em excesso vê o preço de suas ações cair e seu conselho administrativo enfrentar consequências. Um governo que promete em excesso não vê nada por 20 anos. Tempo suficiente para que os políticos que fizeram a promessa já tenham deixado o cargo. A reforma política é praticamente impossível porque os sindicatos do setor público estão entre as forças mais poderosas nos governos estaduais e locais. Em Illinois, a Constituição Estadual protege explicitamente os benefícios previdenciários, e os tribunais derrubaram todas as tentativas de reforma. A curva demográfica torna o crescimento inviável como solução. A proporção de trabalhadores ativos para aposentados continua diminuindo, e alguns sistemas consolidados agora têm mais aposentados recebendo benefícios do que trabalhadores ativos contribuindo. E o cenário de taxas de juros fechou a última rota de fuga. A correção do mercado em 2022 afetou duramente os fundos de pensão e, diferentemente dos investidores individuais que podem esperar a volatilidade passar, os fundos de pensão devem pagar os benefícios todos os meses, independentemente das condições de mercado. Todas as alternativas estão bloqueadas. Atualmente, os fundos de pensão estaduais e municipais nos Estados Unidos apresentam um déficit entre 1,5 e os 5 trilhões, dependendo das premissas contábeis utilizadas. Cidades e estados estão aumentando impostos, cortando serviços e redirecionando orçamentos para cumprir as obrigações previdenciárias, não por vontade própria, mas por necessidade. Alguns fundos estão atingindo índices de cobertura críticos, abaixo de 60% na prática, torcendo por um milagre do mercado. Além disso, os servidores públicos mais jovens estão sendo cada vez mais inscritos em planos de contribuição definida em vez de planos de benefício definido, o que significa menos trabalhadores contribuindo para os sistemas antigos, enquanto as obrigações herdadas permanecem. Todos os cenários finais são dolorosos, os benefícios são cortados, os aposentados recebem menos do que o esperado, os impostos aumentam drasticamente, moradores e empresas vão embora, reduzindo ainda mais a base tributária. Os serviços entram em colapso. Menos policiais, escolas piores, infraestrutura deteriorada. A inflação corrói silenciosamente o valor real dos benefícios fixos, sem que ninguém precise votar por um corte. Ou um resgate federal socializa as perdas entre todos os americanos, recompensando os estados que não investiram o suficiente e penalizando aqueles que foram fiscalmente responsáveis. Nenhum desses resultados é indolor. Nenhum resolve o problema subjacente. Eles apenas determinam quem absorve a perda. A crise não se anuncia. Ela chega lentamente, depois repentinamente. Detroit não entrou em colapso em um ano. Sua decadência se prolongou por décadas. A falência foi apenas o reconhecimento formal do que já havia acontecido. O mesmo ocorre aqui.
O colapso já está em curso nas disputas orçamentárias, nos cargos não preenchidos, na manutenção atrasada e nos aumentos de impostos que não melhoram os serviços. Para Linda, isso não é abstrato. Ela vai se aposentar na próxima primavera. Ela conta com esse cheque. Ela não criou esse problema. Ela ensinou crianças por 3 décadas, votou, pagou seus impostos, fez tudo certo. E agora, ela está prestes a descobrir que a promessa em que construiu sua vida nunca foi totalmente financiada. Ela não está sozinha. Há aproximadamente 26 milhões de americanos recebendo atualmente benefícios de aposentadoria pública e dezenas de milhões a mais esperam recebê-los. As obrigações se estendem por décadas. E o dinheiro não existe. Esta é a crise que não parece uma crise, porque os cheques ainda estão sendo emitidos, porque o site ainda mostra um saldo, porque ninguém declarou oficialmente a falência ainda. Mas os sistemas não falham quando o último cheque volta sem fundos. Eles falham quando os cálculos se tornam inegáveis. E esse momento não está no futuro. Está nas tabelas atuariais. Está nos índices de financiamento. Está nas projeções demográficas. O padrão já está em movimento. Sistemas de previdência construídos sobre premissas otimistas e incentivos políticos para subfinanciamento falharam repetidamente ao longo da história. Em Detroit, em Prichard, na Grécia, em Porto Rico. O mecanismo é sempre o mesmo. Promessas são feitas. As contribuições são adiadas. Os retornos decepcionam. A expectativa de vida aumenta. A desigualdade se aprofunda. E, eventualmente, alguém não recebe o pagamento. Os Estados Unidos não são imunes à matemática. A questão não é se esse sistema enfrentará um ajuste de contas. A questão é quem pagará a conta quando isso acontecer. A história sugere que a resposta é sempre a mesma. Aqueles com menos poder político arcam com a maior parte do prejuízo. Os professores que se aposentaram discretamente. Os bombeiros que não tinham lobistas. Os contribuintes que não estavam atentos. São eles que acabam pagando a conta. As obrigações são reais. As deficiências são reais. O tempo está se esgotando. E o sistema não foi projetado para avisá-lo. Ele foi projetado para continuar operando até que não possa mais. A história não se repete, mas rima. A questão não é se, mas quando.